Olá, vamos para mais um vídeo utilizando o Google Colab para fazer uma análise de uma base onde nós queremos realizar o estudo de agrupamento através do K-means. Então aqui nós temos a nossa base que foi retirada lá do Kaggle, eu só renomeei para clientes de shopping, onde nós queremos fazer a avaliação do comportamento desses clientes e verificar se existe alguma condição para poder agrupá-los de alguma forma, né? Então aqui nós começamos fazendo a importação das bibliotecas, onde nós vamos usar a biblioteca NumPy para os cálculos algébricos e de álgebra matricial, a biblioteca Pandas para poder fazer a leitura da base, e estamos importando também o warnings para poder ignorar possíveis alertas de erro que possa acontecer. Feito isso, nós vamos para a leitura da base. Então, na leitura da base, nós vamos já usar o que nós já conhecemos, né? Criar ali um data frame chamado de IDF, onde nós vamos ler esse arquivo que está em CSV, copiando o caminho deste lado esquerdo que nós temos aqui. Porém, eu acrescentei o que? A separação que é feita através de vírgula na própria base, utilizando o ISO 8859-1. Feito isso, nós conseguimos fazer aqui a apresentação da base, dos 5 primeiros elementos ali da nossa base, onde nós podemos verificar que ele tem uma identificação, gênero, idade, renda anual e um score, ali, uma pontuação. Podemos também fazer aqui a leitura, né, do tamanho dessa base. Então ela tem 200 linhas e 5 colunas. Então ali nós observamos as primeiras 5 linhas apenas. E vamos partir para uma análise gráfica da base, né? A análise gráfica da base vai consistir no quê? Importar a biblioteca Plotly para poder fazer primeiro um histograma. Esse histograma a gente vai fazer das idades. Então eu estou fazendo aqui, ó, criando uma variável chamada hist, px.histogram, vem lá da biblioteca Plotly. Eu vou usar a minha base que eu criei lá em cima. O valor de x vai ser a idade. Estou colocando aqui 60 colunas. O tamanho dela vai ser um tamanho de 600 por 400 pixels, onde eu estou denominando o título como distribuição de idades. E aqui eu peço para ele poder mostrar. Então aqui ele vai mostrar para nós o nosso histograma, está dividido ali em 60. Eu posso fazer alteração disso daqui, posso colocar num valor menor, por exemplo, 40. Aí fica a critério de cada um para poder fazer essa verificação. Então aqui a gente observa que entre 30 e 31 são os valores de maior ocorrência. Depois nós vamos fazer uma contagem na coluna gênero, para poder observar em termos de quantidade como está o balanceamento disso daí em relação à coluna gênero. Temos mais gênero feminino do que masculino na nossa base. A partir daí nós vamos criar ali um gráfico de pizza, onde nós vamos pegar os valores referentes à coluna gênero, né, através da nossa base. A mesma ideia anterior com relação ao tamanho do nosso gráfico e dando o título ali distribuição de gênero, e peço para ele poder apresentar para nós o gráfico. Ele vai mostrar ali com relação à parte de porcentagens. Posso fazer também a construção através de gráfico de colunas, porém aqui no código eu estou pedindo para ele fazer a importação da biblioteca Seaborn. Ele vai colocar no eixo X o gênero e usar a base, só que aqui ele não traz os valores. A gente tem que fazer observação com os valores através do gráfico. Eu precisaria fazer o que? Eu precisaria construir ali indicando a porcentagem de cada coluna. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para ele poder fazer uma contagem desses valores na coluna gênero, multiplicar por 100, isso ele calcula a porcentagem de cada gênero e vai criar esse gráfico de pizza. Então aqui ele está usando ali o tamanho de 8x6. Quando ele estabelece esse tamanho de 8x6 aqui, ele está trabalhando em polegadas. Ele vai colocar lá no eixo X o gênero, usar a base. Eu estou usando as cores aqui chamada de virides. Isso aqui você pode observar e pode encontrar na própria biblioteca,
né, do Matplotlib, as paletes de cores que estão disponíveis. Aí eu peço para ele fazer as anotações através desse código. Então, para cada um deles ali, ele vai fazer o código com uma divisão e centralizar, né, tanto horizontal e vertical, para o nome de cada um deles, ó, de gênero, e apresentar os valores no próprio gráfico. Então tá aqui, ó. Então aqui nós temos 44% do masculino e 56% do feminino. Além disso, a gente pode também trazer o mesmo gráfico indicando a quantidade, ao invés de porcentagem, trazer a quantidade, como nós fizemos no primeiro gráfico aqui, né? Onde nós não tínhamos a quantidade. Agora nós temos aqui a representação da quantidade, diferente do anterior. Tá? A partir daí, nós vamos fazer uma contagem na coluna Spedding Store. Nessa coluna Spedding Score, né? Nós vamos ver ali como que é a pontuação de cada um dos clientes. Feito isso, vou fazer um histograma aqui também da coluna de pontuação. Vou diminuir aqui a quantidade de colunas para poder observar se existe uma característica ali que seja importante para nós. Então aqui nesse intervalo entre 40 e 44 até 55 e 59 tem a maior concentração de clientes nessa etapa. Vamos fazer agora o que é importante para nós na verificação da condição de agrupamento, né? Então nós vamos criar um gráfico de correlação para poder identificar no plano se existe alguma característica ali que a gente possa fazer esse agrupamento. Então eu estou utilizando inicialmente aqui a idade e a renda anual, e ele apresentar para nós a reta de correlação e sua equação. Então ele vai criar aqui, ó, o gráfico da biblioteca Seaborn, regplot, que é o gráfico de regressão. E também ele vai calcular para nós aqui o slope e o intercept. Então ele vai usar aqui do NumPy o polyfit, através da coluna age da nosso dataframe e a coluna renda anual. Vai fazer a plotagem dos textos com relação ao que nós estamos analisando e vai apresentar aqui para nós a equação do gráfico através desse código, né? O slope e o intercept. Então vamos rodar ele aqui para a gente poder identificar se existe alguma característica. Em termos de correlação, observa que a linha é praticamente uma horizontal, mas a gente consegue observar que existem algumas divisões, né? Tem alguns pontos muito concentrados nessa região, tem alguns pontos concentrados nessa região, e aqui já fica uma condição um pouquinho mais difícil de fazer uma identificação. Então aí nós temos que partir para uma outra análise, onde nós vamos fazer agora a correlação com a mesma ideia anterior entre idade e pontuação. Então, fazendo isso, idade e pontuação, a gente começa a observar o quê? Que existe aqui uma correlação negativa, pequena, e aqui nós temos a divisão através desses pontos que formam as divisões. Então aqui a gente já começa a observar que existe aí um certo agrupamento com essas duas características, né? Idade e pontuação de gastos. Posso fazer a mesma ideia com relação à renda anual e também à pontuação de gastos, né? Utilizando a mesma condição que nós utilizamos anteriormente. E aqui nós conseguimos observar ali um destaque com relação a esses agrupamentos, né? Então aqui nós temos um certo grupo, outro aqui uma grande concentração que nós vimos já anteriormente lá no gráfico, no histograma, que existia ali uma pontuação em que a concentração dos pontos estava bem evidente nesse gráfico aqui. A gente consegue observar essa condição aqui, ó. Existe essa concentração de pontos. Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar com renomear colunas, construir as três formas de agrupamento utilizando essas condições e verificar se existe alguma forma de fazer um agrupamento utilizando essas
3 variáveis ou 4 variáveis, se a gente levar em conta o gênero também. Então aqui foi só um modelo de uma ideia para poder ver se existe uma condição em que a gente possa trabalhar esse tipo de agrupamento.